Han não foi apenas mais um épico histórico, mas sim a estrondosa despedida de Akira Kurosawa ao grande palco da guerra, do caos e da loucura humana. O que as audiências viram na tela foi simplesmente de tirar o fôlego. Campos de batalha vastos, castelos em chamas e uma tragédia shakespeariana ambientada no Japão medieval. Mas nos bastidores, o caos reinava. Cavalos em pânico, castelos queimaram de verdade, executivos do estúdio se preocupavam com custos crescentes e Kurosawa, meio cego e perto dos 75, lutou para dar vida à sua visão de uma vida inteira. Hoje vamos levantar o véu sobre 20 curiosidades bizarras sobre Han, desde os figurinos costurados como armaduras feudais até pesadelos financeiros que quase mataram o projeto. Estas histórias revelam a loucura por trás da obra-prima, e aguardem até ouvirem o fato bônus. É algo tão surpreendente que mesmo fãs fervorosos de Kurosawa raramente discutem. Fiquem ligados e vamos mergulhar no campo de batalha do cinema. 1. Kurosawa levou uma década para se preparar. Kurosawa não apenas fez Han, ele o vivenciou. Por mais de 10 anos, ele esboçou milhares de storyboards, pinturas detalhadas de cada cena, de cada ângulo e de cada campo de batalha. Não eram meros rascunhos, eram obras de arte elaboradas que poderiam ser expostas em galerias. Kurosawa uma vez admitiu: "Eu pinto um filme antes de o realizar." Quando a produção começou, cada quadro já existia na sua cabeça e na tela. Esta preparação obsessiva vinha do medo. Seu filme anterior, Kagemusha, de 1980, quase colapsou sob pressões orçamentárias. Kurosawa não queria que Han seguisse o mesmo caminho. Ironicamente, sua década de preparação tornou o filme ainda mais caro. Os estúdios o consideraram ambicioso demais, mas Kurosawa não cederia. O resultado? Um filme que parecia ter levado séculos para a sua criação, porque de certa forma realmente foi. 2. Inspirado em Shakespeare e na história japonesa. Han adapta Rei Lear, mas sua trama se une à violenta era Sengoku do Japão. Kurosawa queria um filme sobre o senhor da guerra Mori Motonari, que dividiu o poder entre 3 filhos, mas a história registrou que os filhos de Motonari eram leais e bem-sucedidos, dificilmente trágicos. Então Kurosawa distorceu a história, entrelaçando a queda de Lear com a traição samurai. A colisão entre Oriente e Ocidente conferiu a Han uma textura singular, uma traição de proporções shakespearianas, tendo como cenário a guerra feudal japonesa. Essa mistura não foi fácil de vender aos financiadores. Alguns o chamavam de estrangeiro demais para o Japão, japonês demais para o Ocidente, mas Kurosawa prosperou na contradição. Ele certa vez observou: a natureza humana é a mesma em todo lugar. Han provou que ele estava certo. Plateias do mundo todo entenderam a ganância, a traição e a loucura em sua essência. 3. Os figurinos. Os deslumbrantes figurinos de Han levaram 2 anos para serem feitos. Não eram simples guarda-roupa, mas sim obras de arte. Kurosawa empregou artesãos japoneses tradicionais para confeccionar mais de 1.400 trajes. Alguns levaram meses cada, com sedas tingidas em pigmentos raros e armaduras forjadas do zero. Um produtor lembrou que os depósitos pareciam cofres de museu, cheios de trajes feudais preciosos. Kurosawa via o figurino como definidor do personagem. O manto de Hidetora, bordado com garças douradas, simbolizava a autoridade imperial, e as cores vibrantes do filho prenunciavam lealdades divididas. Por serem os figurinos tão pesados, atores sofriam nas cenas de batalha a cavalo, mas Kurosawa insistia na autenticidade. Sem atalhos, sem poliéster. A ironia? Muitos figurinos custaram mais que os salários dos atores. Quando os críticos elogiaram a majestade visual do filme, poucos perceberam que os atores usavam, na prática, tesouros nacionais feitos à mão. 4. O castelo pegou fogo de verdade. A espetacular cena da fortaleza de Hidetora em chamas não era miniatura. Kurosawa mandou erguer um castelo de verdade nas encostas do Monte Fuji, só para incendiá-lo numa única tomada. A construção por si só levou meses. Equipes japonesas misturaram técnicas tradicionais com reforços modernos para que o castelo queimasse cinematicamente. Kurosawa posicionou dezenas de câmeras, sabendo que não haveria uma segunda chance. Durante a filmagem, o silêncio dominou o set. Apenas o estalar do fogo e os vagares assombrados de Hidetora. Sem música, sem efeitos sonoros. Apenas pura devastação. Kurosawa X.
O silêncio é mais assustador. O castelo em chamas tornou-se uma das cenas mais marcantes do cinema. Ironicamente, autoridades ambientais criticaram a produção por criar enormes nuvens de fumaça sobre o Fuji, mas Kurosawa conseguiu o que queria, uma destruição bíblica. 5. O financiamento falhou, mas foi salvo na França. O maior obstáculo de Kurosawa não era artístico, era financeiro. Estúdios japoneses recusaram apoiar Han. Eles o viram como um projeto de vaidade arriscado de um diretor idoso cujos últimos filmes não renderam. Kurosawa até admitiu que pensou em abandoná-lo. Entra Serge Silberman, um produtor francês que havia trabalhado com Luis Buñuel. Silberman interveio com financiamento europeu, salvando o filme. Ironicamente, isso fez Ran ser mais celebrado no exterior do que no Japão. Críticos notaram que os franceses valorizavam Kurosawa mais que sua pátria. Sem Silberman, Ran talvez nunca tivesse existido. O acordo também consolidou a reputação de Kurosawa como diretor global, não apenas japonês. E quando Ran finalmente estreou, não foi visto como financiado por estrangeiros. Foi aclamado como obra-prima universal, forjada por resgate mundial. 6. Kurosawa estava quase cego durante as filmagens. Quando Han entrou em produção, a visão de Kurosawa havia se deteriorado tanto que ele estava quase cego de um olho. Ele dependia muito de assistentes e diretores de fotografia para enquadrar as cenas, mas a precisão de sua visão permaneceu inigualável. Como? Através dos seus storyboards pintados, membros da equipe os descreviam como mapas que podiam seguir à risca, garantindo a visão de Kurosawa intacta, mesmo quando seus olhos o traíam. Atores às vezes ficavam frustrados. Ele dava poucas direções verbais, confiando em seus visuais para comunicar. Mas a insistência de Kurosawa no detalhe fazia com que nada lhe escapasse. Nas cenas de batalha, ele usava assistentes com bandeiras em colinas para sinalizar tropas, como um general em guerra. A ironia, um homem perdendo a visão criou um dos filmes mais visuais da história. Como disse um membro da equipe, ele enxergava mais na cegueira do que outros com visão plena. 7. 1.400 figurantes ensaiaram como soldados. A escala épica do filme dependia de mais do que apenas figurinos e castelos. Kurosawa usou mais de 1.400 figurantes para as cenas de batalha, mas não os tratou como meros figurantes, ele os treinou como um exército. Cada figurante era treinado em formações precisas, aprendendo a cair, marchar e lutar sem quebrar a composição cinematográfica. A filmagem dessas sequências muitas vezes durava semanas, com Kurosawa obcecado pela simetria das formações e o caos dentro da ordem. Alguns figurantes queixaram-se de exaustão, mas Kurosawa insistiu: guerra não é coreografia, é loucura organizada. O resultado foi um realismo de tirar o fôlego. Ao contrário dos épicos de Hollywood que usavam cargas caóticas, Kurosawa criou batalhas que pareciam pictóricas e brutais. Vê-los desenrolar parece menos um filme e mais a história irrompendo diante da câmera. Sem CGI, sem truques, apenas corpos humanos, movendo-se como ondas de destruição. O som da batalha foi removido. Uma das escolhas mais arrepiantes em Ran ocorre durante o massacre no castelo em chamas. Em vez de espadas chocando e gritos, Kurosawa removeu o som diegético e colocou apenas música orquestral assombrosa. Não se tratava de um capricho estilístico, foi uma guerra psicológica deliberada contra a audiência. Kurosawa queria que os espectadores sentissem o horror não através do caos, mas através do silêncio. Os membros da equipe inicialmente resistiram. Eles argumentaram: uma batalha sem som não parecerá real. Kurosawa discordou. O verdadeiro horror não é o barulho, é o silêncio depois do barulho. A aposta funcionou. Os críticos aclamaram a sequência como uma das representações mais arrepiantes da guerra no cinema, precisamente porque negou à audiência as pistas sensoriais esperadas. O que parecia uma limitação tornou-se um golpe de mestre. O silêncio não enfraqueceu a carnificina, ele a amplificou, tornando-a inesquecível. 9. O ator principal sofreu sob a maquiagem. Tatsuya Nakadai, que interpretou Lord Hidetora, suportava horas de maquiagem exaustiva diariamente. A transformação no Senhor da Guerra frágil e fantasmagórico não foi fácil. Seu rosto rachado e cabelo branco fantasmagórico exigiam de 4 a 6 horas de próteses e pintura todas as manhãs. Nakadai admitiu que o peso da maquiagem e perucas o tonteava em longas filmagens, especial
Kurosawa exigiu movimentos sutis e controlados dele, um homem oprimido pela idade e pelo arrependimento. Então Nakadai atuou com gestos lentos e deliberados, suando sob camadas de látex e seda. Apesar de todo o sofrimento, o resultado foi verdadeiramente inesquecível. A descida de Hidetora à loucura tornou-se mais do que atuação. Parecia que o seu corpo estava desmoronando sob o próprio artifício. Nakadai uma vez brincou. No final, eu não estava fingindo loucura. Eu estava louco. Foi uma agonia transformada em brilhantismo cinematográfico. 10. O filme Run, da Kurosawa Productions, quase levou a empresa à falência. Foi a produção mais cara de Kurosawa, custando cerca de 12 milhões de dólares, um valor verdadeiramente astronômico para o cinema japonês da década de 1980. O orçamento disparou devido aos cenários elaborados, aos figurinos feitos à mão e aos exércitos de figurantes reais. A produtora de Kurosawa dele próprio assumiu grande parte do risco, hipotecando propriedades e implorando por investidores. Em certo momento, a equipe temeu que as filmagens fossem interrompidas por completo. Kurosawa manteve a calma na superfície, mas seus diários revelam um estresse que quase o destruiu. Ironicamente, o filme tornou-se a mais cara produção japonesa até então, mas teve dificuldades na bilheteria. Críticos ocidentais adoraram-no e recebeu 4 indicações ao Oscar, mas o sucesso financeiro foi lento. A aposta de Kurosawa quase o arruinou. A lição: até lendas sangram pela sua arte, e Kurosawa sangrou muito para trazer Ran ao mundo. Esses são os primeiros 10 segredos de Ran. Mas antes que avancemos mais no caos, vá em frente e curta e se inscreva, porque os próximos 10 fatos ficam ainda mais sombrios. Brigas no set, acidentes reais e o colapso emocional de Kurosawa. Você não vai querer perder o que está por vir. Em 11º, a filha de Kurosawa trabalhou nos bastidores. Kurosawa não apenas comandava exércitos de figurantes, ele também tinha família no set. Sua filha, Kazuko Kurosawa, atuou como supervisora de figurino. Naquela época, ela era uma designer promissora e Ran lhe deu a chance de provar sua habilidade. Gerenciar mais de 1.400 figurinos não era só um desafio artístico, era um caos logístico. Cada túnica, armadura e touca tinha que ser catalogado, limpo e entregue diariamente. Kazuko mantinha o figurino funcionando como uma cadeia de suprimentos militar. A equipe dizia que sua atenção aos detalhes rivalizava com a do pai. Kurosawa confiava nela completamente e a consultava frequentemente quando atores lutavam com figurinos pesados. A colaboração tornou-se um caso de família unindo a arte de gerações. Hoje Kazuko é reconhecida como uma das mais renomadas figurinistas do Japão, mas seu verdadeiro batismo de fogo foi o filme Ran. Sem a sua rigorosa disciplina, todo o esplendor visual poderia ter desmoronado sob o seu próprio peso. Naquela época, os cavalos representavam o maior risco de segurança. As cenas de batalha em Ran não dependiam de quaisquer truques mecânicos. Eles dependiam de cavalos de verdade, e muitos. Kurosawa encenou grandes cargas de cavalaria em terreno perigoso, e embora fossem espetaculares, eram perigosas. Cavalos escorregavam na lama, cavaleiros eram derrubados e um figurante teria quebrado vários ossos numa queda. As normas de segurança animal no Japão nos anos 80 eram menos rigorosas que hoje, então as equipes improvisavam. Adestradores gritavam até ficarem roucos controlando animais em pânico perto de fogo e explosões. Kurosawa, sempre o perfeccionista, exigiu dezenas de refilmagens até que as formações parecessem impecáveis. Alguns da equipe sussurravam que os cavalos eram as verdadeiras vítimas da obsessão de Kurosawa. Ainda assim, a sua presença crua dava às batalhas uma autenticidade aterrorizante. O CGI nunca conseguiria igualar a poeira, o suor e o perigo de cavalos reais galopando pelo caos. Cada batida de casco era um jogo, cada cena um risco. 13. Kurosawa considerou Toshio Mifune, mas recusou por décadas. Kurosawa e Toshio Mifune eram inseparáveis. De 7 samurais a Yojimbo, Mifune tinha sido a musa do diretor. Mas quando Han entrou em produção, os dois não trabalhavam juntos há anos, após desavenças pessoais e profissionais. Corriam rumores de que Kurosawa pensou em escalar Mifune para o papel de Lord Hidetora. Teria sido um encontro memorável de lendas. No entanto, Kurosawa acabou por recusar, receando que a forte personalidade de Mifune ofuscasse a obra. Em vez disso, ele escolheu Tatsuya Nakadai, que trouxe uma loucura mais calma e interior. A decisão foi controversa entre os críticos japoneses que ansiavam pelo Kur.
mágica. Mas Kurosawa seguiu seus instintos, não a energia vulcânica de Mifune, mas o desespero fantasmagórico de Nakadai. Ironicamente, Han é agora celebrado por seu estilo de atuação contido, algo que Mifune poderia ter resistido. Foi o fim de uma era e o começo da visão final de Kurosawa. 14. A equipe de maquiagem estudou no Máscaras de teatro. A aparência assombrosa de Hidetora não foi apenas inspirada pela velhice, mas sim extraída das mais antigas tradições teatrais do Japão. Kurosawa instruiu a equipe de maquiagem a estudar máscaras do teatro No, especialmente aquelas que representavam espíritos e fantasmas. O rosto branco rachado, as sobrancelhas pesadas e a expressão congelada davam a Hidetora uma aura sobrenatural. Nakadai frequentemente dizia que se sentia menos como um homem e mais como uma máscara viva. Isso era intencional. Kurosawa queria que Hidetora encarnasse tanto um rei humano quanto um espectro amaldiçoado, preso entre a vida e a morte. A influência do No infundiu o filme com um pavor espiritual que ecoava a antiga narrativa japonesa. Críticos ocidentais viram a loucura de Lear. O público japonês reconheceu algo mais profundo, um homem transformado em fantasma antes mesmo de morrer. Kurosawa controlava o clima. Muitas das imagens mais inesquecíveis do filme dependem do clima. Névoa densa, chamas fustigadas pelo vento e nuvens ameaçadoras sobre os campos de batalha. Kurosawa não deixou isso ao acaso. Ele contratou meteorologistas para monitorar as condições ao redor do Monte Fuji e das paisagens circundantes, às vezes atrasando as filmagens por dias até que o céu parecesse perfeitamente apocalíptico. Membros da equipe brincavam que ele tinha uma linha direta com os deuses. Em alguns dias, Kurosawa posicionava máquinas de fumaça por quilômetros, misturando névoa natural com neblina artificial até que o campo de batalha parecesse um mundo fantasma. Ele até encenava incêndios em horários específicos do dia para que a luz do sol apanhasse a fumaça em pinceladas artísticas. O resultado não foi sorte, foi obsessão. Se o céu está errado, a cena está errada, disse Kurosawa. A ironia, o que parecia a fúria bruta da natureza era muitas vezes uma orquestração digna de um maestro de orquestra controlando nuvens. Os membros da tripulação o chamavam de O Imperador. No set, a autoridade de Kurosawa era total. A equipe o apelidou de Tenno, o Imperador. Não era só a idade ou reputação, era sua presença imponente. Assistentes disseram que quando Kurosawa entrou no set de batalha com seu chapéu branco e óculos de sol característicos, o silêncio caiu. Ele dava instruções com precisão militar, muitas vezes através de gestos em vez de palavras. Alguns membros mais jovens da equipe ressentiam a disciplina, chamando-a de opressiva, mas outros diziam que ela inspirava lealdade. Ninguém queria desapontá-lo. A reputação dele era tão imponente que mesmo atores veteranos hesitavam em questioná-lo. Mas, por trás da sua rigidez, Kurosawa ocasionalmente revelava calor. Ele brincava com os figurantes, partilhava comida e elogiava quem suportava seus padrões implacáveis. Ainda assim, a imagem de imperador pegou. Não um ditador de crueldade, mas um governante de visão. Em Han, Kurosawa não estava dirigindo apenas um filme, ele estava comandando um reino, uma verdadeira batalha. Quase estourou. Durante uma das grandes cenas de batalha, o caos se espalhou para além das câmeras. Centenas de figurantes, muitos inexperientes com cavalos ou armas, ficaram sobrecarregados pelo calor, fumaça e barulho. Os ânimos se exaltaram. A certa altura, grupos rivais de figurantes contratados de diferentes regiões começaram a gritar insultos e quase brigaram com lanças de verdade. Os assistentes de direção intervieram, separando fisicamente os grupos antes da catástrofe. Kurosawa, empoleirado num cume, supostamente não pestanejou. Ele observou calmamente, depois reposicionou os figurantes como se o quase motim tivesse feito parte do seu plano. Mais tarde, um membro da equipe lembrou. Ele não viu pânico, ele viu coreografia. Ironicamente, a tensão transbordou para a filmagem final, dando às batalhas seu toque cru. O que parecia violência cuidadosamente encenada era às vezes conflito real fervendo sob a superfície. Kurosawa exigira autenticidade, e o set quase entregou demais. A edição levou 1 ano após o fim das filmagens de quase 2 anos, mas Run não estava pronto. A edição consumiu mais 1 ano inteiro. O olhar meticuloso de Kurosawa exigia que cada quadro fluísse como pinceladas numa pintura. Ele ficava horas comparando tomadas de nuvens, debatendo qual
o clima certo de desgraça. Editores descreveram o processo como inspirador e excruciante. Ao contrário das produções modernas, Kurosawa recusava ajuda para as montagens iniciais. Ele queria moldar o ritmo ele mesmo, quadro a quadro. Esse ritmo agonizante às vezes levava os produtores ao desespero. Eles precisavam do filme pronto, mas Kurosawa se recusava a apressar. O resultado foi um filme que se move como uma sinfonia. Lento, inevitável, devastador. Quando os críticos depois elogiaram seu ritmo operático, poucos souberam que essa fluidez custou 1 ano a mais da vida de Kurosawa. Não era edição, era esculpir o próprio tempo. Os críticos no Japão foram mornos a princípio. Embora Ran seja aclamado globalmente como a obra-prima do fim da carreira de Kurosawa, os críticos japoneses estavam inicialmente divididos. Alguns admiravam sua grandeza, mas outros o viam como muito ocidental ou shakespeariano. A ironia é amarga. Enquanto Kurosawa era adorado no exterior, sua pátria frequentemente o tratava com desconfiança. Diretores japoneses mais jovens o acusavam de buscar aprovação estrangeira. O próprio Kurosawa admitiu que a crítica o feriu, mas ele a ignorou. No exterior, Ran foi celebrado como um triunfo cinematográfico, ganhando prêmios na Europa e recebendo 4 indicações ao Oscar. Só depois do sucesso mundial, o Japão começou a reconsiderá-lo. A estranha verdade, o filme sobre traição e cegueira espelhou a própria experiência de Kurosawa. Desprezado pelos seus, acolhido por forasteiros. A história acabou por o vindicar, mas a recessão inicial foi um lembrete. Nem mesmo imperadores são profetas em sua própria terra. Kurosawa considerou-o o seu último testamento. Kurosawa muitas vezes dizia que Han parecia uma culminação, a sua despedida cinematográfica. Ele tinha 75 anos, a sua saúde estava a falhar e a sua visão a escurecer. Ele despejou os seus medos mais sombrios em Hidetora, o terror de envelhecer, de perder o poder, de ser traído pelos mais próximos. Em entrevistas, Kurosawa admitiu que a história era pessoal. Se é uma mulher, Meu Mundo. Embora ele ainda fizesse mais alguns filmes, Ran foi sua última grande epopeia. A equipe disse que ele tratava cada dia de filmagem como sagrado, como se fosse o último. O resultado parece um diretor deixando seu testamento esculpido em fogo e sangue. Não só uma história de guerra, mas uma reflexão sobre a própria mortalidade. Ran não era só um filme, era o epitáfio de Kurosawa no cinema, seu caótico adeus ao mundo. Um fato bônus interessante. Kurosawa tentou pintar a morte. E aqui está o segredo mais peculiar de todos. Antes do início das filmagens, Kurosawa se trancou em seu estúdio por longas semanas, pintando dezenas de telas de castelos em chamas, senhores da guerra em prantos e paisagens áridas. Mas uma série em particular se destacou das demais, pinturas de sua própria morte. Membros da equipe revelaram que Kurosawa criou autorretratos sinistros vestido como Hidetora, vagando por cinzas e ruínas. Ele nunca explicou o porquê, mas alguns suspeitavam que ele acreditava que Han o mataria, ou que estava se preparando para seu legado além da vida. Essas pinturas nunca foram destinadas ao público, mas algumas surgiram em museus. Eles revelam um homem enfrentando a mortalidade de frente, usando pincel e filme. Não era só storyboard, era exorcismo. Kurosawa não estava só fazendo Han, ele pintava sua própria marcha fúnebre. Han começou como um filme sobre guerra e traição, mas se tornou algo mais profundo, um espelho dos medos, obsessões e genialidade de Kurosawa. Quase o levou à falência, exauriu seu elenco e exigiu sacrifícios de centenas. Mas do caos surgiu a majestade. Hoje não é apenas um dos maiores épicos do cinema, mas a prova de que a visão pode triunfar mesmo na ruína. Se você gostou de desvendar a loucura por trás da obra-prima, curta, inscreva-se e compartilhe seu fato favorito. Porque no mundo do cinema, como Kurosawa nos mostrou, a linha entre criação e destruição é sempre muito tênue.